Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos falar nesse tópico sobre abono de permanência. Assunto que tem aparecido nas provas e que muita gente não sabe o que é. Vocês vão saber e aprender tudo o que tem que saber, né, que é necessário para acertar qualquer questão de prova. Vamos para a tela. Muito bem, abono de permanência. O que é isso? Para que serve? Vamos lá. A previsão está no parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição, que diz o seguinte, ó. Observado critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que completar as exigências para aposentadoria voluntária, ou seja, ele completou as exigências para se aposentar voluntariamente, mas mesmo tendo completado essas exigências, ele optou por permanecer em atividade, ou seja, ele poderia se aposentar, mas ele continua trabalhando por opção. Neste caso, ele vai ganhar o quê? Vai fazer jus a um abono de permanência. E o que é esse abono de permanência? É um valor equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária. E ele vai receber isso, esse abono de permanência, caso continue permanentemente sem se aposentar, até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Olha só, isso tem muita gente na Receita e tem muita gente em vários órgãos públicos que tem tempo para se aposentar, mas prefere continuar trabalhando, por N razões. Uma delas é o abono de permanência. O que é o abono de permanência? Vamos supor que o servidor tem que recolher uma contribuição previdenciária de R$3.000 por mês. Vamos imaginar que a contribuição previdenciária daquele servidor é R$3.000 por mês. A partir do momento que ele preencher os requisitos para se aposentar, ou seja, ele poderia se aposentar já, mas optou por continuar trabalhando, a partir desse momento em que ele pode se aposentar e continua trabalhando, podendo se aposentar, ele recebe o abono de permanência, que nada mais é, entre aspas, do que a devolução do valor da sua contribuição previdenciária. Ou seja, se ele pagava R$3.000 por mês de contribuição previdenciária, mesmo preenchendo os requisitos para se aposentar, ele continua pagando R$3.000 de contribuição previdenciária, mas recebe R$3.000 de volta. Se ele pagava 4, recebe 4 de volta. Se ele pagar 2,5, recebe 2,5 de volta, né? No máximo, é o que diz a lei, mas é claro o que diz a Constituição, mas na prática, né, quando o abono de permanência, ele acaba sendo a devolução integral da contribuição previdenciária. Então, na verdade, o servidor que preencheu o tempo para se aposentar e optou por continuar trabalhando, ele acaba recebendo de volta a contribuição previdenciária que pagou. Ou seja, é como se não pagasse contribuição previdenciária, perfeito? Ele paga, só que ele recebe a título de abono de permanência, sob a denominação de abono de permanência, meio que a devolução daqueles valores. Não é a devolução, é um pagamento de um abono de permanência que, coincidentemente, é o mesmo valor da contribuição previdenciária. Então, tem muitos servidores que optam por continuar trabalhando. Por quê? Porque eles acabam ganhando mais, né? Por que eles ganham mais? Porque eles continuam trabalhando, recebem a sua remuneração, pagam a contribuição, mas recebem o abono de permanência no valor da contribuição que tiveram que pagar. Vamos seguir aqui. Abono de permanência para o servidor público federal. Até que entre em vigor lei federal, tratando desse assunto aí, do parágrafo 19, que é sobre abono de permanência, né? Previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que é o slide anterior, o servidor público federal, vinculado a regime próprio de previdência social, caso tenha cumprido os requisitos para sua aposentadoria voluntária com base nas regras vigentes, claro, né? Até a data da entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019, se ele cumpriu os requisitos da aposentadoria voluntária com base nas regras vigentes até a entrada em vigor da emenda constitucional 103 de 2019 e que optar por permanecer em atividade, ele fará jus a quê? Ao abono de permanência. E qual é o valor do abono de permanência dele? Equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária. E receberá este valor até completar a idade para a aposentadoria compulsória. Ok? Então, no caso da União, né, está definido que o abono de permanência, né, que poderia ser até, no máximo, o valor da contribuição, o abono de permanência dos servidores públicos federais é a devolução integral
do valor equivalente de forma idêntica à contribuição previdenciária. Então, o valor da contribuição previdenciária do segurado naquela competência é exatamente igual ao valor que ele recebe numa rubrica chamada abono de permanência. Fechou? Mais uma informação para a gente fechar esse tópico. Olha só. Até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição, né, que é a lei com critérios para o abono de permanência, nós já vimos aqui, né, que o servidor público federal, na verdade, está dizendo a mesma coisa que nós vimos aqui no slide anterior, ó, só que no slide anterior, artigo 3º, parágrafo 3º, e nós estamos vendo a mesma coisa aqui no artigo 8º e 10º, parágrafo 5º, dizendo o seguinte, que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária nos termos do disposto no artigo 4º, 5º, 10º, 20º, 21º e 22º dessa emenda constitucional 103 de 2019, né? No slide anterior, a gente falava no cumprimento das regras anteriores aqui, né, até a data da reforma da Previdência. E agora nós estamos falando aqui da regra posterior. E o que nós temos aqui nesta regra? Nós estamos falando aqui sobre as regras já vigentes com a reforma da Previdência, que estão no artigo 4º, 5º, 10º, 20, 21, 22, né? E se optar por permanecer em atividade, também terá direito ao abono de permanência, equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar a aposentadoria compulsória. No final das contas, é a mesma coisa. Tanto para as regras de quem cumpriu a regra da aposentadoria antes da reforma da Previdência e optou por permanecer em atividade, como aqueles que cumpriram os requisitos após a reforma da Previdência e optaram por permanecer em atividade, vão receber esse tal abono de permanência no valor equivalente exatamente, portanto, à sua contribuição previdenciária. Na prática, ele recebe um valor igual ao que pagou de contribuição, é como se não tivesse pago contribuição previdenciária. E enquanto ele tiver com os requisitos cumpridos e optar por permanecer em atividade, ele recebe este abono de permanência, né? E isso só acaba, né, quando ele se aposenta ou quando ele opta ali, né, ou quando ele opta por se aposentar voluntariamente, ou quando ele se aposenta compulsoriamente por ter alcançado a idade. Tranquilo, pessoal? Fechamos mais um tópico aqui do nosso curso sobre regime próprio de previdência social. No próximo tópico, vamos começar a estudar cada um dos benefícios oferecidos pelo regime próprio de previdência. Até lá!